noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Se você veio aqui essa noite para adorar o Senhor, te convido a se colocar de pé, para que juntos possamos declarar que Ele é santo, maravilhoso, que a Ele toda a honra e toda a glória. Estamos aqui para adorar aquele que se entregou naquela cruz por amor a mim e a você, pagou um alto preço para que estivéssemos aqui nessa noite. Por isso eu te convido a cantar de todo o seu coração, se entregar a Ele, declarar: Hosana, santo é o Senhor. Adore a Ele com todo o seu coração, se entregue a Ele. Esqueça das distrações que ficou lá fora, se coloque diante do Senhor, dobre o seu coração diante dEle, e Senhor, eis-me aqui para te adorar. Eu vim essa noite aqui para entregar meu coração a Ti, a minha vida a Ti. Tudo é para a Tua honra e para a Tua glória, amém? Vamos juntos adorar o nosso Deus. Tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Não há chama de fogo. Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Quem é? E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte?
Aleluia, declare, queridos. Aleluia, declare essa verdade. Todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem. Aleluia, ora vem, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos reunidos nessa noite para adorar a Ti, Jesus, declarando que Teu nome é centralizado, Senhor, neste culto. Declaramos que adoramos a um Deus vivo. Seja exaltado e adorado, Senhor, neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor, queridos. Quero dar boas-vindas a todos os irmãos aqui conosco. Também você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui.
e queremos pedir para que você, no encerramento dessa celebração, possa dirigir-se lá no fundo do balcão de informação e retirar uma lembrança como um sinal do nosso carinho e da nossa gratidão pela sua presença aqui conosco. Volte mais vezes, será muito bem-vindos aqui conosco em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Meus irmãos, nós já estamos dando continuidade aos trabalhos da igreja, a obra não pode parar. Nós reduzimos um pouco a marcha aí, final de ano, não é? Reduzimos aí talvez para a segunda, mas já estamos chegando na quinta e vamos, com a graça do Pai, até a sexta, sétima marcha, em nome de Jesus. Então, aos poucos nós vamos retomando os trabalhos, mas eu quero que você fique bem atento. Nós estamos retomando praticamente com todos os trabalhos das redes neste mês de fevereiro. Mas atenção, nós queremos começar aqui com a Rede Kids, que tem um recado, um vídeo muito especial para você, papai e mamãe, entender e saber o que será ensinado para os seus filhos. Prestem bastante atenção. Oi, tia Grazi, tudo bem? Oi meninas, tudo bem? Eu tô preparando a sala para o nosso próximo tema, nesse domingo. Nós teremos novidade. Que novidade, tia! Nós vamos começar a trabalhar o livro de Apocalipse. Apocalipse! Sim, e vocês não podem perder por nada, hein? Não iremos perder nenhum, já vamos falar pra mamãe. Ai, não esquece de trazer a Bíblia, tá? Isso mesmo. Mamães e papais, assim como nos cultos, temos uma série de mensagens. Aqui na Rede Kids também. Não deixe de trazer o seu filho. Rede Kids, seu filho vivendo o amor de Deus. Muito bem, parabéns pessoal. E olha aí, papai, mamãe, que os seus filhos receberão nesses dias uma série de mensagens também sobre o livro de Apocalipse. Uma mensagem muito especial, uma linguagem toda personalizada para as crianças, um material rico. E crianças, tragam sua Bíblia, porque mais cedo aprender melhor os caminhos do Senhor. Amém, pais? Amém. Ainda alguns recados sobre a Rede Kids, começando com a Célula Kids. Neste próximo sábado, dia 8, estará acontecendo a Célula Kids, às 16 horas, para os filhos, né, de 9 a 11 anos, tá certo? De 9 a 11 anos, nesse próximo sábado, a Célula Kids. Um recado também para os pais a respeito do berçário, que a partir de então passará a ser maternal. E a partir de 1 ano e meio até 3 anos, tá bom? 1 ano e 6 meses até 3 anos. Este é um comunicado também com algumas mudanças para melhor, e queremos que os pais fiquem atentos e ficarem atentos. Pais, ainda sobre a Rede Kids, outro recado também importante é a respeito da recepção. Então, as crianças de 4 a 11 anos, que até então eram dirigidas diretamente para as salinhas, elas serão direcionadas diretamente para onde? O salão social, onde elas receberão primeiramente ali a ministração, tempo de louvor, e em seguida elas serão acompanhadas, designadas pelos facilitadores, tá certo? Então, a partir do próximo encontro, a Rede Kids será dentro dessa programação. Você está com saudade da manhã de oração? Retornaremos com a graça do Senhor nessa quarta-feira, às 6:30 da manhã. Lembrando que após as 7 horas nós teremos um café da comunhão, um tempo muito também especial. Mas pedimos para que você esteja conosco, comece firme esse tempo de oração. É apenas meia hora, uma vez por semana, aqui na igreja, é claro, não é a única condição para orar, misericórdia. Mas a programação que nós queremos estar juntos aqui como igreja orando, todas as quartas-feiras, seja feriado, seja com chuva ou com frio, estaremos aqui com a graça do Senhor Jesus. Fruto Maduro também está sendo organizado com muito carinho, e nessa próxima quinta-feira já estará acontecendo aqui o primeiro encontro 2025 da Rede Fruto Maduro com este tema, Conheço a Sua Voz. Nessa quinta-feira, às 14 horas, encorajamos você que já está vivenciando essa idade cheia de experiência,
Participe, venha compartilhar, com certeza será muito bem-vindo. A Rede de Casais tem uma programação especial e um convite especial para os casais. Ainda este mês, dia 13, será na quinta-feira da semana que vem, nós teremos aqui uma noite muito especial com estes pastores que virão de Londrina, da Igreja Cristianismo Decidido. Conheço, são pessoas abençoadas. Pastor Charles e a pastora Simone estarão aqui compartilhando, trazendo uma palavra ao coração dos casais. O que precisa fazer, pastor? Apenas a inscrição, tá certo? Para a melhor organização. Pedimos para que você nos ajude com a sua, simplesmente com a sua inscrição, tá bom? E convide outros casais, temos certeza que será um tempo muito especial. Por falar em especial, a conferência Despertar já está aí, hein? Já está chegando, será neste mês, nos dias 16, 17 e 18, tanto domingo pela manhã, à noite, segunda-feira e também terça-feira, tanto segunda e terça, às 20 horas, domingo, normal a programação do nosso culto aqui, 10 horas e às 19 horas, tá bom? Essas pessoas de Deus estarão aqui ministrando a palavra. A pastora Nery, eu acredito que é a primeira oportunidade de Sertanópolis está recebendo essa serva de Deus, e ela tem um testemunho rico, impactante, e eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Estes homens também tão conhecidos, alguns talvez já passaram por aqui. Pastor Paulo Silva, um homem de Deus, tem realmente uma palavra muito encorajadora, desafiadora. E o pastor Pablo Arthur, nós pedimos para que você venha, independente de quem vai estar pregando, mas venha buscar mais sede, mais fome, venha buscar mais a presença de Deus para a sua vida. Essa conferência Despertar é para isso, é para despertar mais uma sede em nosso coração, mais vida no Espírito, mais uma paixão pela presença de Jesus. Queridos, vamos neste momento orar nosso Senhor com nossos dízimos e com as nossas ofertas. Quero convidar você a se colocar de pé, por favor. Nós iremos fazer isso sempre com alegria, com uma atitude de generosidade, com gratidão, e também nessa oportunidade as crianças que têm feito a sua reserva, não é, para estar ofertando o cofrinho missionário, também trarão a sua oferta para a glória do Senhor Jesus, e você faça isso sempre com uma alegria, pois Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Quebra o jugo do meu pecado, é
por essa graça que nos alcança todos os dias, ó Pai. Nós te adoramos por quem tu és. A ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Aplauda aquele que é digno do nosso louvor e adoração, Jesus. Aleluia. Jesus, obrigado, Pai, por ter se entregado por nós, Senhor. Ó Deus, obrigado por estarmos aqui, pela oportunidade, Pai, de poder te louvar, te adorar, Senhor. Ó Senhor, como é bom estarmos aqui, Pai. Como é bom, Senhor. Tu és santo, tu és digno, Senhor. Ansiamos por ti, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
Aleluia! Glórias a Deus! Seja exaltado, Jesus, o teu nome, Senhor, neste lugar. Glórias a Deus. Toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Seja para todo sempre o nome do Senhor louvado. Amém, igreja? Aleluia. Pode tomar o seu assento, queridos, por favor. Glórias a Deus. Obrigado, irmão Sérgio Louvor, pela sensibilidade ao Espírito Santo, por nos conduzir esse tempo tão precioso em adoração. Meus irmãos, antes de nós começarmos a compartilhar a palavra do Senhor, nós iremos fazer um momento talvez inédito aqui na igreja. Nós temos sempre falado a importância dos irmãos não dispersarem, especialmente durante o culto, com o celular, a não ser que você use para fazer notações. Mas este momento, nós sabemos também que é uma ferramenta ótima de comunicação, desde que sabemos como usar, mesmo desde que saibamos como usufruir. E eu creio que nós vamos usar os nossos contatos para um motivo muito importante agora. Se você tem alguém na sua rede de contato, especialmente no seu WhatsApp, você pode pegar o seu celular agora. Se tem alguém nessa lista em que você está sentindo falta dela aqui no culto, você vai mandar uma mensagem, grava um áudio em oração por ela, dizendo o seguinte: olha, nós estamos aqui no culto e eu quero orar neste momento sobre a sua vida, dizer que você faz falta aqui conosco, dizer que a sua vida muito importa para nós. Então, se você identificou alguém, seja que pouco tempo começou a caminhar na fé, ou já há muito tempo que um dia caminhou, mas já está distante da presença de Deus, envia a ela uma mensagem. Também, talvez uma pessoa que está impossibilitada de estar aqui por estar enferma, ore por ela também. Você pode mandar para ela uma mensagem agora, dizendo: olha, estou orando por você, que o Espírito Santo de Deus venha tocar na sua vida neste momento, pois nós cremos que a mesma presença de Deus que está aqui neste culto, também tocará a vida dessa pessoa em nome de Jesus, amém? Então, 1 minuto para fazer isso. Chamo você neste momento a fazer isso agora, no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que essas mensagens que foram enviadas, elas sejam impactantes aos corações através do teu toque, sejam impactadas de tal maneira que teu amor venha inundar os corações. Pai, nós cremos que o Senhor tem poder para restaurar, fazer forte aquele que está fraco, reanimar os desanimados, renovar os abatidos. O Senhor é poderoso para restaurar e trazer os seus filhos à tua presença. Oramos também, ó Pai, para aqueles irmãos que necessitam do teu bálsamo de cura. Senhor, que seja liberada uma palavra do Senhor, pois nós cremos que basta apenas uma palavra. Apenas uma palavra. Tua palavra é uma ordem absoluta.
A tua palavra possui toda a autoridade, Senhor. Declaramos em teu nome, seja curado pelo poder do nome de Jesus. Seja restaurado em nome de Jesus. Que os cativos sejam libertos pelo poder do nome de Jesus. Declaramos para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, iniciaremos a partir de hoje uma série de mensagens que eu tenho certeza será uma bênção para o nosso crescimento. Eu sei que nós temos muitas referências bíblicas quando olhamos para a palavra de Deus e muitas mensagens deste púlpito, ou talvez o seu lugar secreto de oração, de leitura na palavra, você passou a inspirar em muitos homens e mulheres de fé. Eu tenho certeza que nós identificamos muito com pessoas, principalmente essas que têm a história muito conhecida. Se perguntarmos aqui para cada um quem é a sua referência bíblica, tenho certeza que 99,9% hão de dizer alguém que já é conhecido. Certamente falaremos de Abraão, falaremos de Noé, por que não falar de Davi, de José, de Ana, de Raquel e tantas pessoas, sejam homens e mulheres, que nós iremos certamente dizer, olha, eu tenho uma referência de alguém para mim, essa pessoa certamente ela é conhecida. Dificilmente nós iremos dizer, olha, para mim eu me identifico, é uma inspiração para mim, a história de uma pessoa pouca conhecida, porque não tem o nome dela. Por exemplo, como eu gosto de ler aquelas partes de Números, e começa a falar ali sobre a genealogia, começa a falar os nomes dos descendentes das tribos de Israel. Muitos abandonam a Bíblia, a leitura, porque acham que não tem propósito algum ler. Dificilmente alguém vai citar aqueles nomes e dizer, uau, que inspiração para mim. Nós gostamos muito de Neemias, não é? Gostamos de Neemias, é uma referência de uma liderança com essência, é um homem que fez com amor o reino de Deus. Olhamos para Neemias, mas dificilmente nós iremos destacar o capítulo 3, o capítulo de Neemias, onde consta a lista de vários nomes daquelas pessoas que vieram para Jerusalém, que cooperaram junto com Neemias na construção dos muros e do templo. Dificilmente nós iremos citar um nome desconhecido. Aí está um alerta para todos nós. Essa série de mensagens foi inspirada em algo que Deus trouxe ao meu coração. Nós temos uma tendência de aprendermos e logo olharmos para a palavra, estudarmos a palavra com aquelas pessoas que foram mais relevantes nas suas histórias, que tiveram seus nomes mais em evidência. E realmente está lá porque Deus quer nos ensinar. No entanto, muitas vezes desprezamos ou não temos curiosidade ou interesse de ouvir Deus falando através de pessoas desconhecidas, pessoas anônimas, daquelas que tiveram apenas uma tímida participação na vida de alguém que se tornou um herói. E que se empolgamos com quem? Com o herói. Com aquele que se tornou um rei, e se empolgamos com o rei. Mas aquelas pessoas que foram essenciais, ainda que não tiveram o nome em evidência, no entanto, estão na Bíblia, algo que fez para que percebêssemos, olha, foi importante a vida dela. Ela foi um servo de Deus, ainda que foi no anonimato, ainda que não foi percebido. E falar dessa mensagem tem tanto o propósito de despertar nosso coração para ouvir a palavra de Deus e aprender com estes homens e mulheres, ainda que estavam vivendo no anonimato, não tiveram muita evidência, para que possamos aprender com eles e também não se deixar levar nosso coração por aquilo que o mundo está mais excitando, eu e você neste tempo,
Nós olhamos as redes sociais e percebemos as loucuras, a falta de limite com as criatividades, e não se importa se vai romper princípio ou não, mas tudo por um like. E essa influência, irmãos, tem chegado muito à igreja, de ter a nossa importância, de termos conhecimento ou de sermos reconhecidos. Parece que se não estarmos em evidência, não temos importância. Se não estiver em evidência, eu não tenho valor. Ouça a voz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. E é sobre isso que eu gostaria, queridos, falar com vocês, porque a palavra de Deus nos ensina as coisas tão importantes. E você sabia, se não fosse pelos servos anônimos, muitas histórias não estariam na Bíblia. Por exemplo, 2 Reis, capítulo 5, fala sobre Naamã, um homem que era um comandante do exército da Síria, um homem que foi curado. Mas foi através de quem? Versículo 2, há uma chave ali no versículo 3. Fala através de uma menina que foi levada cativa pelos sírios e foi servir na casa do comandante, Naamã. Sabia que foi ela, que nós não sabemos o nome, não sabemos qual tribo que ela pertencia, não sabemos quem eram os pais dela, mas ela foi essencial para falar a cura ou o caminho da solução para restaurar a saúde daquele homem. É um texto que nós iremos compartilhar no decorrer ainda desses dias. Mas preste atenção, queridos, a Bíblia oferece muitas riquezas para mim e para você, de pessoas que foram anônimas, mas foram importantes na vida de muitas pessoas, a fim de cumprir propósito. Essas pessoas viveram com muita alegria, porque entenderam uma coisa: não é o nosso nome, não é sobre nós, mas sim vivermos um propósito de revelar a glória de Deus. Revelar a glória de Deus. Nessa noite eu quero falar com vocês sobre um texto tão conhecido em 1 Reis, no capítulo 19. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor. No capítulo 19, eu acredito que você recebeu um marca-página na entrada do templo. Caso você não recebeu, você retire na saída com os nossos irmãos de jaleco azul. Tem um propósito de ajudar você a marcar aí o tema, as referências citadas, para que você seja encorajado a ler em casa, debruçar na palavra, ter o seu devocional, tá certo? Então esse marca-página todo personalizado, tem esse propósito que você venha usufruir, tá certo? Vamos à palavra do Senhor, meus irmãos. Nós ouvimos muito sobre a história de Elias. Quantos já ouviram falar sobre a história de Elias? Levante a mão, por favor. Glória a Deus. Já ouvimos muito sobre o profeta Elias, da sua ousadia, de um homem, quando orava, estabelecia um decreto dos céus na terra. Ele disse: Senhor, conforme a minha palavra, não vai chover, não vai cair orvalho algum sobre a terra, e assim se fez durante 3 anos e 6 meses. Depois ele orou novamente, pedindo: Deus, abra os céus. Ele pediu chuva e houve uma abundante chuva. Um homem de oração, um homem que foi tão ousado para desafiar os profetas de Baal. Acabe era o rei de Israel, e Jezabel, sua esposa, que era perversa e adoradora de Baal, incitou muito servo de Deus a profanar a palavra e se converter ao Deus Baal, e passaram a servi-lo. Elias se levantou no poder de Deus para revelar o trono de Deus sobre Israel, de tal maneira que o trono de Deus, ou melhor, o altar do Senhor foi restabelecido. Houve fogo dos céus quando Elias invocou o nome de Deus. O homem realmente que marcou a história foi alguém poderoso em obras. Só no Novo Testamento temos 29 referências ao nome de Elias.
Sem dúvida, ele foi relevante, foi importante para a história do povo de Deus. As suas lições também nos inspiram até hoje, sem dúvida alguma. Mas este capítulo só tem nos ensinar algo sobre a história de Elias. Ainda que ele houve momentos de ousadia, como também ele caiu em momentos em que ficou deprimido. Pois bem, o que a palavra do Senhor quer falar conosco nessa noite? Um detalhe, Deus quer falar conosco através de detalhes, amém, queridos? Vamos ao texto sagrado. A partir do versículo 13, finalzinho do versículo 13, meus irmãos, essa pergunta que Deus faz a Elias pela segunda vez, porque ele estava na caverna fugindo de uma ameaça de Jezabel, dizendo que amanhã, ou seja, 24 horas eu vou acabar com Elias. E assim ele fugiu para salvar a sua vida, e lá naquela caverna ele pediu a morte. Basta, para mim chega. E Deus perguntou para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Verso 14, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. E olha só o que ele continua dizendo: porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Sefate, de Abel Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Há uma síndrome de Elias que tem sondado muitas vezes o povo de Deus. Eu confesso que eu já me vi também com essa síndrome de Elias. A síndrome de se achar o único. Foi exatamente naquele tete a tete com Deus, em que o Senhor estava restaurando, trazendo ele de volta para cumprir os propósitos que ainda havia sobre ele, mas ele deixou-se levar por um sentimento ao ponto que fez ele se ver como a única pessoa. Ele se achava que era o único em Israel que era zeloso para com Deus, que era o único que não se desviou dos caminhos como os outros profetas de Deus que se desviaram e serviram a Baal. Ele se achava que era o único que tinha uma aliança firme com Deus. Em nossos dias, diríamos: eu sou o único que é crente de verdade nessa igreja. Eu sou o único. Eu confesso que no processo de maturidade deparamos muitas vezes com isso, principalmente quando recebemos uma pérola de Deus, ou uma experiência genuína com Cristo, quando descobrimos a palavra, coisas que impactam nosso coração e ficamos cheios de Deus, nossa visão muda, e passamos a achar por um momento também que nós somos o único que sabemos dessas coisas, o único que sabe das pérolas do reino. Eu sou o único. Sabe, irmãos, essa síndrome de Elias é muito perigoso, de achar: olha, eu sou o único que leva a Deus a sério, eu sou o único que dedico nisso, eu sou o único, parece que sofre por aquilo que desagrada a Deus. Eu sou o único, eu sou o único que é fiel ao Senhor, que é leal ao Senhor, os demais não levam Deus a sério. Elias, neste momento, estava se vendo como o único, mais ninguém. E aqui nos ensina uma coisa tão importante, meus irmãos. Para a surpresa dele, Deus começou a revelar até mesmo que haveria até um substituto, um sucessor. E este sucessor era
Eliseu, que ele mesmo seria o instrumento de Deus para ungí-lo a profeta em seu lugar. O que nos ensina aqui, irmãos meus? Algo muito simples, mas é muito desagradável para o ego ouvir essas coisas. A verdade é, irmãos meus, que servo de Deus também não é, faltou o não ali, não é insubstituível. Não é insubstituível ao achar o seguinte: olha, ninguém vai me substituir. Se não for eu, as coisas não avançam. Se eu não continuar, as coisas não caminham. Sabe, uma síndrome de sentir-se insubstituível. Ninguém pode me substituir. Elias, por um momento, estava dizendo isso. E o Senhor diz: olha, já tem uma unção reservada para um homem, que nessa hora você vai encontrar ele, que está fazendo? Está arando as terras lá, está cultivando as terras, um arado, está os bois, está lá trabalhando na roça nesse exato momento. Ele é o profeta, o escolhido, ele nem sabe. Entra em cena Eliseu, sem sequer saber, Deus já estava falando o nome dele. Olha que tremendo. Alguém que estava nos bastidores. Era mais um dia da sua semana que estava trabalhando em obediência, estava ali trabalhando, a dignidade da pessoa, trabalhando debaixo do sol, estava arando as terras. Interessante, meus irmãos, pensarmos que ninguém, mesmo até mesmo um servo de Deus, é insubstituível. Cada um tem uma marca, algo especial. Isso realmente não podemos negar. Mas dizer assim, olha, é insubstituível. Não, ninguém é insubstituível. Olha, se aquela pessoa não estiver no ministério, vai acabar tudo. Irmãos, isso é uma coisa do homem. Isso é uma falsa segurança. Pois Deus, Ele sustenta, queridos. Olha, você quer saber mais desafiador que foi alguém dar continuidade do que Moisés estava construindo, a liderança de Moisés? Homem que tirou milhões da terra do Egito, estava no deserto. No entanto, qual era o plano de Deus? Levar aquele povo até Canaã, terra prometida. E quem Deus usou? Josué, sucessor de Moisés. Então, morreu Moisés, encerrou o ciclo de Moisés. Se não fosse, encerrou Moisés, encerrou o ciclo, o povo agora vai se perder, não tem jeito. Vão perecer. Não, irmãos, cumpriu o propósito de Deus, através de um homem leal que foi Josué. Deus levou o seu povo a um lugar que havia prometido. A mesma forma que Deus tem propósito sobre nós como igreja, que Ele tem os seus propósitos, e usar pessoas a quem Ele deseja, mas devemos guardar nosso coração para pensarmos, olha, eu sou insubstituível. Sem mim, nada podeis fazer. Misericórdia, irmãos. É claro que em sã consciência não falamos isso, mas será que a intenção do nosso coração é isso? De até mesmo se incomodar por alguém fazer no meu lugar, porque Elias, olha, você está se vendo só olhando para si mesmo, mas tem alguém que é no seu lugar, inclusive você vai transmitir a unção para ele, vai transmitir, vai orar por ele, para que ele dê continuidade ao ministério profético. Ah, meus irmãos, sabe outra coisa que nos ensina este texto? Quando olhamos para o versículo 15, o Senhor disse a Elias: vá, volte seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, olha só, ele fala o nome aqui, pelo menos de 3 pessoas, e até mesmo uma delas falando dos seus pais, da linhagem que veio. Fala praticamente nome e endereço. Sabe uma coisa interessante, meus irmãos? Onde estão os servos anônimos? Será que são conhecidos? Alguém identifica? Isso nos traz uma lição muito tremenda. Servos anônimos, mas Deus sabe o nome e endereço. Deus sabe o nome e o endereço. Irmãos, nós não precisamos estar em evidências ou buscar essas coisas. A coisa mais importante que devemos saber é que Deus conhece o seu nome e sabe do seu endereço. Mesmo que você não é conhecido até mesmo aqui entre nós, talvez
passa despercebido. Poucos sabem do seu nome, da sua história, e muito menos têm noção das suas lutas. Mas ninguém também testemunhou da sua fidelidade ao Senhor. Ninguém está lá para ver o quanto você tem zelado pelo Senhor, a sua consciência com Ele, o quanto você tem procurado para ser firme na presença dEle, perseverado na oração, perseverado para não desistir e honrado a Deus. Atitudes generosas, não vi, mas houve. Mas sabe a coisa mais importante? Quem está testemunhando diante de tudo é o próprio Deus. Deus, Ele conhece o nome e até mesmo onde se encontra estes servos anônimos. Quem estava longe do caminho era quem? Próprio Elias. Por isso que a palavra veio: volte ao caminho. Onde estão os servos anônimos? Estão no caminho. No caminho, servindo a Deus. Ainda que seja caminho para a escola, caminho da faculdade, do trabalho, para casa, em qualquer lugar, mas estão o seu coração servindo a Deus. Estão servindo ao Senhor onde quer que estejam. São pessoas que não estão em evidência pelo seu nome, mas é alguém que carrega o temor de Deus em todo lugar. Servos anônimos. Outra coisa tremenda que aprendemos nessa palavra, irmãos meus, é quando o Senhor revela para Elias: Elias, conservei em Israel 7.000. 7.000. E olha, fiéis, hein? São homens e mulheres cujos joelhos não se dobraram a Baal, que resistiram à influência de não se corromper, que resistiram, quebraram uma aliança com Deus. São aquelas pessoas que não se permitiram desviar os seus olhares, não desviar os seus caminhos da minha presença. E eu pergunto para vocês, irmãos meus, onde estão esses 7.000? Quando olhamos na palavra, olhamos simplesmente e pensamos: uau, a história de Elias. Mas alguma vez você parou para perceber a importância destes 7.000 a quem Deus conservou, a quem Deus protegeu? E são pessoas que nós não sabemos os seus nomes. Quem eram eles? Só uma coisa tremenda: alguém ou pessoas que eram fiéis a Deus, que honravam a Deus. E sabe de uma coisa, meus irmãos, aqui traz mais uma lição para mim e para você: que todo aquele que é fiel ao Senhor jamais será esquecido. Amém, queridos? Todo aquele que é fiel ao Senhor jamais será esquecido. Davi foi esquecido por um momento, até mesmo pela sua própria família, foi, mas ele era fiel e adorava a Deus em todo o tempo, e não foi esquecido. A história de José é impactante, mas um momento trágico em que ele está na prisão é usado pelas mãos do Senhor para revelar a um homem que estava preso, que era um cargo oficial que exercia em Faraó. E no entanto ele disse: lembra de mim, quando falou para aquele copeiro, lembra de mim. Todavia a Bíblia diz que aquele homem não se lembrou de José. José foi esquecido pelos homens, mas não por Deus, porque chegou um dia em que Faraó deu um comando: mande chamar José. Mande chamar José. O que ele soube é que tratava-se de um homem íntegro à sua fé. Era alguém que adorava a Deus, e onde ele colocava as mãos, prosperava. Onde, qualquer lugar que ele estava, prosperava. Quantos homens e mulheres de Deus que foram lembrados, jamais caíram no esquecimento, irmãos, porque eram os fiéis. Sabe, nós procuramos muitas vezes a necessidade de status, uma posição. Saiba disso, irmãos. O que nós mais precisamos é somente de uma coisa: ser fiel ao Senhor. Ser fiel ao Senhor. Não importa onde, não importa a posição que ocupemos ocupar, mas saiba de uma coisa: os fiéis jamais serão esquecidos. Essas 7.000 pessoas, elas foram lembradas. É aquelas que não sabemos sua identidade, o que tantas coisas que elas fizeram, mas somente uma coisa: tratava-se de pessoas que honravam uma aliança com Deus.
eram pessoas que honravam uma aliança com o Senhor. E essas, o próprio Deus disse: olha, você não é o único. Você não é o único. Existem muitas pessoas que eu sei o nome e sei o endereço. Não é o único. Sabe, meus irmãos, que essa palavra possa nortear nossas vidas noite e dia. Porque Deus, Ele sabe, conhece o meu e o seu coração. Eu sei que muitas vezes queremos inspirar nossa fé em pessoas tão conhecidas assim como Elias. E desejamos: Senhor, me dê ousadia de Elias. Eu quero orar como Elias. Que a minha oração seja um decreto dos céus aqui na terra. Quando eu orar, que venha a haver um sobrenatural. Quando eu orar, Senhor, o Senhor responda com fogo. Que testifique tua presença de uma forma visível, palpável. E desejamos com muita ousadia, irmãos, sim, orar. E queremos, Senhor, queremos essa unção. Interessante que Eliseu caminhou com Elias e ele fez um pedido no final do ciclo de Elias, dizendo: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. Dura coisa me pedistes, hein, Eliseu? E Eliseu recebeu porção dobrada. E certa vez nós estávamos, aliás, eu não estava, um amigo estava presente e me contou a ousadia que ele teve quando estava acontecendo uma conferência de muita ousadia, a unção do Espírito Santo. Haviam ali americanos ministrando, orando, foi coisa tremenda. Ele teve a ousadia e fez o seguinte: ele falou assim: olha, ao perguntar para ele o que você quer receber do Senhor, ele disse: eu quero a porção dobrada da unção que você tem. Ele não recebeu, mesmo pedindo, porque o coração dele estava muito incrédulo, e mais, não tinha um propósito de receber essa unção de Deus, se não fosse para cumprir um propósito. O que nos ensina é o seguinte, irmãos: muitos de nós não teremos um chamado profético como um Elias, sermos o Elias de Sertanópolis, sermos o Elias dessa nação brasileira, se levantar com o poder de Deus, de ver a proclamação da glória de Deus, de ver fogo descendo, de ver coisa sobrenatural que a Bíblia diz. Sabe, às vezes queremos tanto, temos uma ambição de querer se tornar alguém que impactou tanto, porque eu quero ser relevante. E atrás eu encontrei uma pessoa que estava sofrendo porque ele desejava ser relevante no reino. Eu quero ser relevante, eu quero ser relevante. Mas o que é ser relevante no reino de Deus? É ser conhecido, é não faltar a agenda para você pregar em todos os lugares, e é ser relevante. É ter pessoas o tempo todo consultando você, e você orando, ministrando a vida dela. Isso é ser relevante? Ao contrário, a Bíblia prova para mim e para você que ser relevante é ser fiel ao Senhor nos bastidores. Ser relevante é ser fiel ao Senhor quando ninguém está vendo. É ser relevante, seja em lugar em que ninguém está vendo. Onde, na ausência da sua família, ali revela-se um homem relevante. Ali se revela uma mulher relevante. Na ausência da sua liderança, ali se revela um coração a qual será muito relevante. Na ausência do seu gerente, do seu superior, do seu trabalho, e o que você faz, quem é você, ali se revela uma pessoa relevante. Nós desejamos muito, eu quero ser como Elias, salvo este momento que ele entrou na caverna. Mas, sinceramente, essa palavra nos convida também a dizer: olha, nós podemos ser relevantes, sim, mesmo fazendo parte desses 7.000 que não se dobraram diante de Baal, mas manteram-se uma aliança com Deus. Eu quero fazer parte destes. Não importa o meu nome, importa é o nome do Senhor sendo honrado na minha vida. É não quebrar uma aliança com Deus. Não quero quebrar uma aliança com Deus. Meus irmãos, nós precisamos aprender que o princípio para sermos relevantes é ser fiel ao Senhor em todo lugar. Servos anônimos, mas fiéis ao Senhor. Não sabemos como Deus vai usar nossas vidas para marcar a história. Pode acontecer, como também não. É a única coisa que vai ser mais importante é: olha, este andou nos caminhos do Senhor
todos os dias da sua vida. Este é um testemunho para o mundo, irmãos. Este anda na presença do Senhor, todos os dias anda na presença do Senhor. Um dia passaremos deste mundo, e sabe o que realmente vai mais importar? O que será dito de nós? Este andou nos caminhos do Senhor todos os dias, foi fiel ao Senhor todos os dias da sua vida, foi fiel ao Senhor. Qual era o nome dele? Olha, não era alguém que tinha muita expressão, não era alguém que se comunicava, não era tão expressivo, mas a intimidade com Deus, a sua fidelidade, o seu zelo com o Senhor, era de impactar vidas. Sabe, meus irmãos, não precisamos ser eloquentes, precisamos ter todo o conhecimento para sermos um testemunho do Senhor, para sermos até mesmo servos de Deus. Não precisa disso, é no seu dia a dia, onde você estiver, conscientiza disso, de tal maneira que onde você estiver, faça um culto ao Senhor, de adoração a Ele, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Lembre-se, acima de tudo, é para honrar o nome do Senhor Jesus. Permita-me orar por você, eu quero orar abençoando a sua vida. Feche seus olhos por um momento, enquanto nossos irmãos, no Ministério de Louvor, vão se posicionando aqui. Já quero convidar também o conselho da igreja, por gentileza, para estar aqui à frente. Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, adoramos a ti, Pai, porque o Senhor não faz acepção de ninguém. Te adoramos, Senhor, pois nós entendemos o que mais precisamos nessa vida é andar com o Senhor, é andar na sua presença, sendo fiéis ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que a tua palavra venha trazer mais temor sobre os nossos corações, que a tua palavra abra nosso entendimento, que venha refletir nosso amanhã. Oramos em nome de Jesus. Não importa o nosso nome, queremos declarar, assim como João declarou: convém que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor Jesus seja glorificado. Ele é o centro, Ele deve ser a razão de todas as coisas. Ah, Pai, nos mova, Senhor, a andar neste santo temor todos os dias das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Quero concluir com este versículo, Salmo 101, verso 6. Olha só o que diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Os olhos do Senhor estão à procura de quem? Dos fiéis da terra. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. Não são talentosos, não são os experientes, e por aí vai. Ainda que muitos talentosos, experientes, pessoas eloquentes sejam fiéis, isso que importa. Seja eloquente ou não, o que importa é ser fiel ao Senhor. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. E o que anda em reto caminho, esse me servirá. Amém, queridos? Glórias a Deus. Que privilégio temos nessa noite celebrarmos a ceia de nosso Senhor Jesus. É uma representação que nós temos que sempre lembrar do propósito de cear. Não fazemos isso toda semana para não se tornar um hábito, ainda que seja uma vez por mês. E normalmente, ou ao primeiro domingo do mês, não devemos fazer isso simplesmente como se fosse um hábito, mas sim entender um propósito. Qual é o propósito? De lembrarmos que temos uma aliança com Cristo, através do sacrifício. Nós somos chamados para lembrar do seu sacrifício naquela cruz, lembrar do que Jesus fez por nós. Somos lembrados também que Ele morreu naquela cruz. E somos lembrados também na ceia que Ele ressuscitou. E somos lembrados de uma grande promessa, a qual?
Ele voltará um dia para voltar à tua igreja, para buscar a sua igreja. Ele voltará um dia para buscar a sua noiva. Amém, queridos? As palavras do Senhor na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Ele pegou o pão e após dar graças, ele partiu. Entregou aos seus discípulos dizendo: este pão, este é meu corpo que é dado por vós. Toda vez que dele comer, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, após ter ceado, Jesus pegou o cálice. E após dar graças, ele entregou aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Toda vez que dele beber, fazer isto em memória de mim. Porque toda vez que comermos o pão e bebermos o cálice, estaremos anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. E ao participarmos da ceia do Senhor, meus irmãos, com coração grato, grato pela misericórdia dEle que nos alcançou, grato pela fidelidade do Senhor, eu quero nessa hora orar e abençoar e também encorajar você a permitir que o Espírito Santo sonde o seu coração. As recomendações do apóstolo Paulo, nós devemos examinar. Examina-se o homem a si mesmo. Então não é para examinar o outro, examine-se a si mesmo. E quando nós nos examinamos, ou autoexaminamos, o que encontraremos? Pessoas indignas. Pois bem, essa consciência de sermos indignos é o que nos torna dignos diante da graça do Senhor. É da bondade do Senhor, não por merecimento, mas é a graça do Senhor. Ao examinar a si mesmo, vírgula, depois coma do pão e beba o cálice. Temos uma aliança com o Senhor Jesus. E o pecado não vai apagar essa marca de Cristo em nós. No entanto, tenhamos um coração temente a Deus. Se há necessidade de arrependimento genuíno, peça ao Espírito Santo de Deus para gerar do seu coração. Se há algo que interfere na sua vida de participar da ceia do Senhor, de vez evitar, por que não se conserte com o Senhor? Encorajo você e ouça a voz do Senhor nessa noite. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Quero pedir você colocar de pé, por favor. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, celebrando a ceia do Senhor, a mesa, um banquete da graça. Pai, nós oramos que na medida que Seus filhos, ao participar da ceia do Senhor, nós oramos, ó Pai, que todos os benefícios espirituais contidos, Senhor, nessa ordenança divina, se estabeleça sobre o Teu povo, suprindo cada uma de suas necessidades. Nós oramos, ó Deus, que as bênçãos do Senhor, bênçãos espirituais, sejam estabelecidas sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Nós Te agradecemos, Senhor, por este sacrifício vivo que o Senhor se entregou por nós, nos deste vida através da Sua morte, processo de perdão, restauração. O Senhor ressuscitou para nos trazer uma viva esperança, uma esperança eterna, uma esperança que estaremos com o Senhor um dia em que tudo será para sempre. Aleluia, no nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, enquanto os nossos amados presbíteros vão se preparando, eu quero só orientar os pais que os seus filhos ainda sejam pequeninos, para que você os sirvam, dizendo sempre essa palavra: filhos, vocês também fazem parte dessa aliança comigo, vocês também fazem parte dessa aliança com Jesus. Ministre essa aliança para os seus filhos. Aliança é uma palavra muito importante que nós devemos prezar. Teremos alguns presbíteros lá no fundo, pode ir aos demais irmãos, há uns 3 lá no fundo, 3 aqui na frente, por gentileza. Nosso irmão Edson Seco também é um presbítero em disponibilidade, nos ajude servindo a nossos irmãos. Meus irmãos, e com uma alegria vamos participar da ceia do Senhor. Você que não é membro dessa comunidade, mas veio de outra igreja que está em paz com a sua liderança, também é bem-vindo aqui.
Se você sente a necessidade, olha, eu quero fazer parte dessa igreja, nós encorajamos você a aproveitar a próxima oportunidade de se tornar membro dessa igreja. Nós teremos um curso em breve, que você seja bem-vindo e seja efetivado aqui conosco, mas que você tenha certeza somente uma coisa: Cristo Jesus é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua vida. Você é convidado a participar com uma alegria e na certeza que a graça dEle nos alcança todos os dias, no nome de Jesus, amém? Vamos cear ao Senhor, meus irmãos, vamos cear. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. E digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, e elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. E digno é o Senhor, sobre o trono
Vamos declarar que Ele é digno, queridos. Tu és o Senhor. Se renda diante da presença do Senhor. Sim, Ele é o Senhor, triunfou sobre a morte. Aleluia. Quero chamar aqui o conselho para estar mais próximo aqui, por gentileza. Nós vamos estender nossas mãos e abençoar a igreja. Vamos orar pela igreja do Senhor Jesus, essa igreja que amamos, a igreja de Jesus. Pedir ao nosso querido Gabriel para estar aqui orando. Presbítero Gabriel, ora conosco, ora pela igreja. Senhor Jesus, aqui estamos na sua presença, Pai, mais uma vez, entregando o nosso coração a Ti, esse culto a Ti, ó Pai, dizendo, Senhor, aqui estamos nós, ó Pai, não queremos ser alguém, ó Pai, visto lá fora como grandes pessoas, ó Pai, aqueles que alcançaram o sucesso, mas queremos ser enxergados, ó Pai, aqueles que carregam Jesus, aqueles que são cheios da Sua presença, aqueles que podem transformar o lar com a oração, pois o Senhor está conosco, não é porque conseguimos algo, mas é o Senhor que nos deu, é o Senhor que faz acontecer as coisas, ó Deus. Traz em nós, ó Pai, esse entendimento, ó Pai, essa humildade ao nosso coração. Não somos nada sem o Senhor, não somos nada sem a Sua presença, ó Deus. Somos meros pecadores, aqueles dignos de morte, ó Pai. Não deveríamos estar aqui neste lugar se não fosse o Senhor naquela cruz se entregando, ó Pai, pagando, ó Pai, o alto preço por nós, ó Pai. Oh Deus, o Senhor fez tudo, Pai, para nós, ó Deus. E o que podemos fazer agora, ó Pai, é dizer, Senhor, eis-nos aqui para fazer a Tua vontade, ó Pai. Por isso venha sobre a Tua igreja, ó Pai. Coloque no coração de cada um aqui, ó Pai, o desejo, ó Pai, de fazer a vontade do Senhor, o desejo de Te buscar incessantemente, o desejo de ter a intimidade com o Senhor dia após dia, não somente em um culto, ó Pai, ouvindo pessoas a dizer a nós, mas queremos ouvir a Tua voz em nossa casa, ó Pai. Queremos, ó Pai, ter a sensibilidade, ó Pai, de ser conduzido pelo Senhor e pelo Teu Espírito Santo. Vem sobre a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estenda as suas mãos, igreja. Que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a doce, e a plena, e as consolações do Espírito Santo, continue abundantemente sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor Jesus. Que assim seja hoje, e assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus.